Eu sou Ama Nascimento, eu sou especializada em casais e família e eu ensino psicólogos a se tornarem referência no atendimento de casais em conflito após a chegada dos filhos. E hoje nós vamos seguindo com os nossos temas falando sobre o impacto da parentalidade na relação do casal e o processo terapêutico, nosso trabalho como psicólogos. Eu gosto sempre de contextualizar, né, esse tema, o impacto da parentalidade, porque ele é um grande impacto, é um impacto muito grande na vida dos casais. Ele tem uma abrangência, assim, ele é multifacetado, né? Ele afeta diferentes áreas de diferentes formas, gera diferentes emoções e uma necessidade muito grande de adaptação. No entanto, com o apoio adequado, com um processo terapêutico direcionado para as questões da parentalidade, é possível fazer essa transição de uma forma muito mais suave, saudável. E quando eu falo essa transição, eu estou falando desde o momento em que um casal decide ter um filho, no sentido de engravidou, o processo já começa ali. Muitos casais já vivem uma dificuldade muito grande quando conversam e decidem se tornar pais e gerar uma vida. Então, o momento certo, né? Engravidar, não engravidar, as expectativas já começam a acontecer ali. As mudanças começam ali e muitos começam a ter dificuldades, inclusive na gravidez já, por causa de todas as alterações hormonais e o direcionamento da atenção da mãe, que já não é mais só para o casal, ela já não está mais tão disponível, tão aventureira, e isso já começa a trazer uma série de impactos no formato da relação. E eu vou estar sempre trazendo novos temas aqui, né? Você que não me segue, meu perfil é o oma.nascimento. Para você, estou sempre postando conteúdo, informações. Vai ali e me segue, @oma.nascimento. Então, começa com a gravidez já. Porém, geralmente, né, quando nasce o filho, nós temos ali um período de transição de 3 a 5 anos, que é de muitos ajustes, porque também coincide com todo o desenvolvimento da criança, que vai exigir bastante desses pais, que são novos marinheiros, que não nasceram sabendo. Eu também não nasci sabendo, embora meu filho já esteja com 17 anos. Eu já era psicóloga quando meu filho nasceu e eu também não sabia como ia acontecer tudo isso. E eu estou falando aqui de uma maneira geral, a partir de muita coisa que eu estudo, de pesquisas. Porém, nós temos assim algumas nuances nisso tudo, que é o primeiro 5 anos, mas isso, às vezes o casal tem um segundo filho, nem todo mundo experimenta isso já no primeiro momento, no primeiro filho, né? Mas quando chega o segundo, às vezes o terceiro, e o quanto que se perde no meio disso tudo, o quanto que essa chegada do filho ou dos filhos, né? Às vezes vem uma gestação gemelar, enfim, tem muitas coisas que acontecem. O quanto que isso bagunça toda a vida desses casais. Lembrando que, como psicólogos, né, nós precisamos estar sempre adaptando para a realidade do casal. Um filho, dois filhos, tem rede de suporte, não tem? É, como é que era antes? Tem toda uma série de perguntas e de investigação que a gente precisa estar acompanhando, entendendo, para entender o contexto e a realidade daquele casal. A transição para a parentalidade é um momento muito desejado, né? Porque quando um casal deseja ter um filho e sonha ter um filho,
é algo que desperta, assim, muita felicidade, né? O saber que engravidei quando você programa, deseja, né? E tem uma intenção disso. E de um modo geral, os casais pensam só no lado bom, né? As fantasias, preparar o quarto, o enxoval, o chá de panela, as roupinhas, a gestação, beijinho na barriga, é tudo muito gostoso e realmente é. E o que eu vejo é que tem pouquíssima oportunidade desse casal se preparar hoje para esses desafios emocionais, para as mudanças da vida. Lembrando, né, que isso faz parte de um momento muito marcante no ciclo de vida familiar, quando eu saio de 2 para 3 ou para 4. Vamos considerar o mais comum, de 2 para 3, muda completamente aquele sistema. E ninguém ensinou nada pra gente, para eles, né? Quando eles olham, eles imaginam. E eu sempre falo, né, quando eu trabalho com os casais, que a gente olha para o lado, eles olham para o lado e falam assim: ah, aconteceu com o meu vizinho, comigo não vai acontecer. Eu vou tirar de letra. Ah, isso é porque ela é ansiosa, isso é porque ela não sabe isso, comigo não vai acontecer. Essa é uma expectativa muito grande que os casais têm. E isso acaba sendo muito frustrado. Então, a passagem para parentalidade, né? Quando esse casal sai de um par romântico e namorado, né, que divide a vida e aí constitui uma família, ela exige uma nova forma de interagir, novos padrões que vão ser muito interferidos pelas características individuais de cada um. Como assim, Oma? Sim, eu vou trazer um tema aqui hoje que é a flexibilidade, porque isso é um olhar que a gente precisa ter quando recebe esse casal, esse olhar para um e para outro, da possibilidade de flexibilidade que cada um tem e que muitas vezes isso está enganchando para que toda essa transição acontece. Vamos lá. O que nós temos que saber, né? Nós que estamos ali como guias, acolhendo esse casal. Entender que as questões que surgem nessa fase, né, as dores, as dinâmicas, elas são únicas e elas são muito fortes. Porque imagina, eu projeto algo, eu tenho uma expectativa grande com algo, né? O sonho de ter uma família. Eu escolho uma pessoa que vai ser o pai do meu filho, a mãe do meu filho. Eu tenho um monte de fantasia. E quando eu chego ali na realidade, que eu começo a não dar conta, entre aspas, por N motivos, e eu começo a me desconectar deste meu parceiro, é um sentimento muito dolorido. Começo o que eu imaginava que ia ser a grande família feliz, vira um caos. Então, de repente, né, um dos relatos que muitos casais trazem é: eu não reconheço mais ele, ou eu não me reconheço mais, eu não sei se eu fiz a escolha certa, as dúvidas começam a surgir e as dores junto, né? E junto com aquela desejo todo, aquela alegria todo, vem esse balde de água fria. E eu sempre vou falar aqui, né, que ao longo desses meus estudos, que eu venho me dedicando a esse tema, não é à toa, esse tema fala da minha história, esse tema fala da minha relação e da minha paixão por família. Então, eu descobri que tem um mecanismo que é disparado nessa transição para a parentalidade. Chama-se mecanismo parental de desconexão no baby clash, que é na chegada do bebê, a ruptura do bebê. É algo muito forte para esses casais. E tem toda uma série de questões que são
acionadas, que tem a ver também com a história de cada um desses na vida. Quando eu comecei a entender isso, né, o que diferencia um casal que entra no baby clash, vive essa ruptura do bebê, vive esse conflito, porque vamos lá, não é todo mundo que vive, né? E várias pesquisas começaram a estudar justamente, tá aí os casais que não passam por isso. O que eles têm no contraponto? Né? Quais são os itens, os elementos, as questões que esses casais têm que os outros não têm? Claro que na nossa área é um pouquinho mais complexo, mas isso foi trazido através de pesquisas e é a partir disso também, quando a gente começa a entender, a gente entende para onde a gente pode olhar, direcionar o diagnóstico e direcionar as nossas intervenções. Porque tudo que esses casais que conseguem, né, passar melhor por essa fase, vamos dizer assim, tudo que eles têm são habilidades ou características ou formas de lidar com a situação. Tem uma lista, né, de itens que protegem ele desse mecanismo parental de desconexão. Opa, se isso existe, nós, né, eu como psicóloga, eu posso olhar para isso e ajudar eles esse casal que não tem, a desenvolver isso, a melhorar isso, a cuidar dessas áreas que se mostraram relevantes e importantes para que eles não caiam no mecanismo parental, embora eles já caíram, mas como sair disso? Como ajudar eles a encontrar, vamos dizer assim, as ferramentas, o autossuporte para lidar melhor com isso e sair disso e voltar a ser um casal trabalhando junto. Como eu estava falando aqui, algo que eu quero focar hoje, né, porque a gente só tem 30 minutos, é na reconfiguração das identidades individuais. Cada cônjuge passa a se identificar como pai e como mãe. Esse novo papel, muitas vezes, entra em conflito com uma identidade pré-existente do parceiro. E isso exige uma adaptação muito grande, porque eu olho para o meu parceiro, ele não é mais o mesmo parceiro, nem eu sou mais a mesma, porque agora eu me tornei mãe. E eu geralmente só observo a mudança no outro, não é assim? Ele que mudou e eu quero aquele outro igual que eu tinha, tá? E você não mudou? Eu não consigo ver. Claro que não, eu não quero aceitar. Mas o outro também não tá te reconhecendo. E a gente quer voltar ao status quo, algo que é impossível, porque nós não somos mais o mesmo. Então, toda essa transição impacta também a autoestima, a autopercepção de cada indivíduo, a necessidade de eu me ver fazendo novas funções, são as funções parentais, e uma nova forma de eu me relacionar com esse meu parceiro. Olha quanta coisa! E aí, eu vou puxar aqui a bendita da flexibilidade, né? Porque já que assim, adotar o papel de pai ou mãe desafia a minha identidade anterior e a identidade anterior do meu parceiro, até porque a partir desse momento as demandas da parentalidade elas ficam tão grandes que a gente praticamente só faz isso. Os primeiros 6 meses nós somos somente pais ou mãe. A gente não consegue, né? Eu não consigo ser a oma, psicóloga, amante, a esportista. É tudo muito atropelado, porque tem uma vida que depende do casal, tem uma vida que depende de você. E é natural que ele vai ser a prioridade máxima e você vai ficar a gastar 99% do seu tempo, principalmente as mamães, porque estão amamentando,
com isso. E a outra parte tua, né, que não é, as outras identidades vão ficar soterradas e as pessoas se perdem nisso. A necessidade muito grande de redefinição dos papéis dentro do relacionamento, né, de encontrar esse novo equilíbrio. Isso gera muito estresse, porque cada parceiro vai ter que ajustar as suas expectativas e as suas responsabilidades para poder acomodar o novo membro da família, o novo bebê. Só que assim, isso ninguém pensou antes. Eles estão tendo que fazer isso. Eu sempre falo, caíram na piscina e tem que aprender a nadar. Ou pega o trem com o trem em movimento. E eu sempre me pergunto, a gente vê, né, preparação para o parto, preparação para a gestação, e por que que ninguém prepara esses casais, né, de trazer esses temas? Por que que a gente, né, não, esse lugar que eu quero que nós, como psicólogos, ocupemos, né, tem um lugar muito amplo para atuar com isso, com palestras, com psicoeducação. Esses pais fazem cursos de milhões de coisas, mas não fazem algo que, né, para entender. Porque se eu me preparo para algo, se eu escuto alguém que, né, que tem uma formação, nós, que entende do assunto e ele aponta para algo que eu posso vir a viver ou já me prepara que eu vou ter que negociar algo num novo momento, fica muito mais fácil. E aí que entra a questão da flexibilidade. Por quê? Flexibilidade é a capacidade que a gente tem de se adaptar a algo. Está cada dia mais em falta. Né? É um período de muitas mudanças. E se eu tenho um dos elementos muito rígidos e muito agarrados na sua identidade, ele vai ter mais dificuldade de fazer essa transição. Os casais que têm flexibilidade, quando eu falo casais, né, o homem e a mulher, eles vão também navegar por tudo isso de uma forma muito mais suave. Eu vou fazer um parêntese quando eu vou entrar aqui na flexibilidade para responder você ali, tá, Juliana? Vamos lá, vou mudar o rumo aqui, que eu acho muito válido quando alguém interage na live. Não sei se você é psicólogo ou não. Ela botou assim: muitas vezes, nesse momento de crise, um dos parceiros busca relacionamentos fora do casamento. Sim, e porque eles estão em sofrimentos, eles estão no conflito, eles estão presos na desconexão. Quando eu tô desconectado ou eu tô na falta, eu tô com uma dor muito grande. E aí o que que acontece? De um modo geral, no mundo, culturalmente, os casais acreditam que só há 3 opções. Ou eu me separo, tá? Uma porcaria, e eu não tenho resiliência para ir além, porque hoje cada vez mais ficou muito mais fácil separar. Ou eu me separo. Só que aí, assim, quando eu tenho filho, eu sempre falo, o buraco é bem mais embaixo. Então, muitos casais, quando têm filho, eles ficam nesse ping-pong, separo ou não separo? Porque tudo que engloba uma separação com o filho faz muitas vezes a pessoa ficar, ou ela vai e volta, porque vai acessar as dores, as dificuldades, né, o afastamento da criança. Porque quando ele separa sem resolver, separa muitas vezes brigando. E aí o filho fica no meio. Então eles muitas vezes não conseguem se separar. Ou eles olham e falam assim: tá ruim, eu vou ficar aqui, mesmo estando ruim. É isso que tem para hoje. É assim mesmo. Não tem jeito, vou ficar infeliz e vou esperar o filho crescer, que vai passar. Bom, você é psicóloga, você sabe que não passa tão fácil assim. E que os 2 anos, 3 anos viram 5. E viver tantos anos infeliz não é fácil para ninguém. E se eu não tento resolver, isso vai virando uma bola de neve que eles vão ficando atolados até o pescoço.
E muitas vezes é nesse momento que eles buscam a gente. Mas muitas vezes eles vão ficando ali nesse sofrimento. Uma terceira opção que eles acham que tem é, bom, tá muito ruim aqui, eu não consigo resolver, né? Porque não tem recursos, estão perdidos mesmo. Tô insatisfeito. Eu vou manter a minha estrutura familiar, que é importante, a minha família, o meu filho. Eu vou ali me aventurar, olhar para mim, cuidar da minha identidade individual, porque tá, né? Enfim, tem uma série de questões envolvidas, né? E o novo sempre vai aguçar uma série de coisas. E volto. Só que no meio de tanta emoção e de tanta coisa, muitas vezes acha que isso vai ali que é fácil ir e voltar. E uma série de desdobramentos acontece. Ou se envolve, ou o parceiro pega, e a gente não vou entrar aqui, né? As traições. E eles não lembram, não sabem que tem esse quarto elemento que é: vamos juntos trabalhar e fazer com que este momento de conflito, de desafio, torne a gente duas pessoas melhores. Vamos buscar ajuda profissional, que somos nós, para olhar para essa relação. Por que a gente está junto? Por que a gente teve um filho? O que a gente quer com isso? Como eu vou voltar aqui para a flexibilidade? Como eu posso encontrar uma flexibilidade dentro de mim para eu resgatar essa relação e fazer tudo diferente do que eu estou fazendo, com uma ajuda profissional? Hoje, muitos têm buscado, e esse também é o nosso papel: falar, anunciar. É o meu papel na outra rede social, de gritar para os casais: busquem ajuda, busquem ajuda. Tem gente para ajudar vocês. Não precisa ser essas três opções. Existe uma quarta. Existe gente preparada para cuidar de você, para te orientar, para fazer essa transição e encontrar de novo uma luz nessa relação. Antigamente, a terapia de casal, assim como a terapia, né, já teve um lugar de muito preconceito. A gente sabe que ainda tem, mas hoje a gente vê as postagens, né? Antes era só feito, malhei, e agora as pessoas também postam que foram psicólogos, né? Tá em dia. O foco todo, né, que se destacou para a saúde mental. Isso para a gente foi muito bom, pós-pandemia, contextualizando, né? E a terapia de casal, eu falo por mim, deu um boom depois da pandemia. Pela o convívio muito junto, tudo que aconteceu ali em 2020, eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu nunca trabalhei tanto. 2020, 2021, 2022, se eu olhar para trás, olhar minha agenda, eu não tinha mais aonde botar tanto paciente. E veio muito casal. Naquela época lá eu ainda atendia individual. Hoje eu só trabalho com casal. Eu não conseguia dar conta. E muita gente que vinha do individual vinha com a dor do relacionamento. Então, hoje, e esse também é o nosso papel, é mostrar para o mundo: tem um lugar bacana na terapia de casal, tem um lugar que eu posso te ajudar, tem um lugar que você pode. Olha o quanto que está em jogo. E muitos têm buscado. Então, eu não sei se eu te respondi, Juliana, tá? Aqui dá para falar horas. Eu estava falando da flexibilidade, né? A inflexibilidade, inclusive, é um problema quando eu tenho que mudar as minhas tarefas no sistema, né? Tem toda uma questão machista, tem toda uma questão cultural que já vem mudando, mas a flexibilidade se manifesta nessa indisponibilidade de compartilhar as tarefas da casa, qual é o lugar do homem, qual é o lugar da mulher. Se eu tenho isso muito rígido, eu não vou conseguir fazer essa transição. Eu vou entrar num campo de batalha. E, e esse papel de orientar também é nosso, sabe? De mostrar: o mundo mudou, né? Como é que funciona hoje? Qual é a realidade? A sua mulher trabalha? Você trabalha, né? Como é que é essa empresa família? Casais que vêm também, né? Quando tem essa flexibilidade, eles vêm
os desafios como uma oportunidade de crescer, que é o que eu estava falando antes, né? De eu poder olhar e dizer assim, cara, tá muito ruim, eu quero me tornar uma pessoa melhor, nem que seja de modelo para o meu filho. Aí a nossa área convida, né? Bora olhar para cá, bora ver como eu tô errando, bora ver como todo esse babado, todo esse conflito, tudo isso pode fazer com que eu me torne alguém melhor para eu contar essa história lá na frente. Não é fácil, a gente sabe. É, mas, de novo, mais um motivo que eles precisam de psicólogos, eles precisam da gente. Porque ninguém consegue fazer isso sozinho. É muito difícil olhar, deixa eu olhar aqui, né? Deixa eu fazer uma avaliação, a parte de como é que eu tô, como é que eu posso ter mais consciência. Eu preciso de ajuda, porque tem muitos pontos cegos. E no meio desse engancho todo, vem as histórias, que eu não vou entrar na live de hoje, porque a gente já está quase fechando. As histórias de origem, né? Da onde eu vim, o que, que eu estou trazendo da minha família de origem que eu quero repetir, que está me deixando inflexível, que não está me deixando eu abrir para essa nova fase. Deixa eu ver aqui. E a questão toda dessa autoestima, né? Porque se eu deixo de ser quem eu era, porque eu não consigo mais ser, mas eu estou brigando para continuar sendo, e eu não tenho flexibilidade, eu começo a achar que eu sou uma porcaria, porque o outro não está gostando do que eu estou sendo, porque eu não posso ser, não sei se eu fiquei confusa agora a frase, eu quero ser a Oma que era só o casal. Mas o meu parceiro não está gostando, né, mais disso, porque não, esse lugar não cabe mais. Então vai vir crítica, reclamação, e isso é dos dois lados. E aí eu vou ficando com uma autoestima muito ruim, porque eu falo assim, caramba, cara, eu sou muito ruim, eu só faço errado. Aliás, essa é uma frase muito dos casais. Eu tenho a sensação de que eu tô sempre errado. E aí, o quanto que precisa, né, desenvolver de novo essa nova identidade. Quem é essa pessoa nova? De uma forma bacana, que pode ser legal, porém diferente. Imagina isso acontecendo com os dois ao mesmo tempo. É uma dança, porque não é um só dando conta, tem todo um sistema e toda uma engrenagem. E nós somos os grandes maestros ali. Eu sou suspeita de falar, que eu sou apaixonada, eu acho que é um trabalho muito bacana de se fazer quando a gente tem uma metodologia, porque durante muito tempo eu não tinha recursos para lidar com essa fase. Não tem muita coisa dentro da psicologia. A gente só ouve, estudei muita coisa, mas criei muita coisa para trabalhar com isso. Não sei por que que não tem. Acho que tem realmente um mercado absurdo para gente. Tem uma oportunidade enorme e muita gente precisando. Que tenha mais psicólogos entendendo sobre tudo isso. E é por isso que eu estou aqui. Estou aqui comunicando, quero muito outros psicólogos trabalhando com esses casais, que são muitos. Casais com filhos hoje são um absurdo de gente, muita gente tem filho. E acho que estou fechando, porque eu ainda tenho vários papéis aqui, tá? Mas eu já sei que eu já estou estourando a hora. Se você não me segue ainda, oma.nascimento.